Senhor, o Senhor diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Por isso, nessa noite, que o Senhor possa ter, Senhor, no nosso meio, um perfeito louvor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos leve, Senhor, a um perfeito louvor ao Senhor. Encha esse lugar, Senhor. Esse é o tempo de louvar a Deus, porque nós temos hoje o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Seja nesse tempo conosco, Senhor. Nos dirija, nos admoeste, nos console e que mais uma vez o Teu nome seja engrandecido no meio do Teu povo. Amém. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de estar junto com vocês, tendo um pequeno momento de reflexão, num tema que eu dei aqui o nome de A Vitória da Cruz. Eu queria que a gente, então, começasse lendo um texto em Lucas, capítulo 23, do verso 49, do verso 44 ao 49. Lucas, capítulo 23, verso 44 até o 49. E esse texto nos diz o seguinte: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas, então, de trevas. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. É uma cena que sempre nos remete a uma certa tristeza, né? Uma dor no coração, como é dito aqui nesse texto. E talvez a gente consiga imaginar um pouco do sentimento que passava pelo coração de todos aqueles que conheceram o Senhor por algum tempo, andaram com Ele desde a Galileia, como diz o texto, viram os milagres do Senhor Jesus, ouviram as suas palavras de sabedoria, viram nele algo tão especial que às vezes eles não sabiam explicar o que era, mas eles sabiam que aquele homem tinha algo diferente. Alguns já o conheciam, talvez com um pouco mais de proximidade, como os seus 12 discípulos, que andaram com ele provavelmente ao redor de 3 anos, dormindo com ele, comendo com ele, né? Participando dos milagres, recebendo um tratamento muito próximo e especial da parte do Senhor Jesus, onde ele explicava coisas somente a eles, né? Coisas que somente eles ouviram. E foi crescendo no coração destes que o seguiram um sentimento talvez de que, ou talvez principalmente no meio dos seus discípulos, puxa, o Messias prometido está entre nós.
E se o Messias está entre nós, a liberdade e a libertação de Israel está muito próxima. E quando Jesus faz menção de ir para Jerusalém, talvez alguns deles devem ter pensado, Jesus está indo para Jerusalém para assumir o comando dessa nação. Tanto é que quando Jesus começa a falar lá, antes disso, que ele iria morrer, muitos deles não entenderam. Né? Pedro falou, a gente sabe que Pedro falou, Senhor, o que é isso? Não fala isso não. Como assim o Senhor vai morrer? O Senhor é rei, o Senhor é poderoso. Nós vamos para Jerusalém para conquistar e o Senhor vai nos libertar de Roma, do poder do Império Romano, daquela nação que era a mais poderosa naquela época. Então, eles foram para Jerusalém muito provavelmente com esse sentimento. O que vai acontecer em Jerusalém? Né? Festa da Páscoa. Mas esse texto que nós lemos, então, parece que o sonho acabou. Jesus morre crucificado numa cruz, sendo julgado, sendo desprezado e provavelmente, parece então que está tudo acabado. E de repente eles se viram sozinhos, como crianças sem pai e sem mãe. O que será de nós agora? Mas aleluia! Houve uma manhã de ressurreição. Houve um domingo de ressurreição. E o túmulo está vazio. E Jesus, então, ele surge ou ressurge de entre os mortos, trazendo consigo o seu despojo. Então, uma aparente derrota, irmãos, eu queria fazer esse contraste, O que parecia aos seus discípulos a morte de um sonho, um acontecimento que nenhum deles esperava que fosse acontecer, um sentimento de tristeza, de frustração, de algo estava faltando agora, O que será de nós? Isso acabou se transformando na maior demonstração de poder e de vitória que jamais poderá existir, irmãos. Então, talvez mesmo nós não tenhamos essa noção daquilo que significou a morte do Senhor naquela cruz. E é por isso que o título que eu resolvi dar é A Vitória da Cruz, e não a derrota da cruz. Não a tristeza da cruz, mas a alegria da cruz. Para que nós realmente possamos ter a dimensão daquilo que significou esse acontecimento que eu estou dizendo aqui, que foi o maior acontecimento e a maior demonstração, não de derrota, mas de vitória, não só na terra, não só em Jerusalém, mas em todo o universo. Então, como por parte dos discípulos de Jesus se esperava que o Senhor viesse libertá-los do poder e do jugo de Roma, na verdade, irmãos, a morte de Jesus na cruz significou a recuperação e a restituição da vontade de Deus que foi planejada na eternidade passada. E Deus, neste ato, não cuidou somente da necessidade dos judeus, mas ele traz e ele cuida da necessidade de toda a humanidade. Não só da nação de Israel, mas de todas as nações nessa terra. Irmãos, a morte do Senhor, a cruz do Senhor, ela teve essa abrangência para toda a terra,
para toda a humanidade, desde Adão até os últimos dias desta era, não só para esta terra, mas para todo o universo. Porque a morte de Jesus Cristo, ela traz restauração para toda a criação. Então, irmãos, pensem um pouquinho na abrangência e no poder da cruz de Jesus Cristo para todos nós. Então, mais uma vez, não uma cruz de derrota, não uma cruz de tristeza, mas uma cruz de vitória e uma cruz de alegria, de júbilo, e que é motivo para que nós realmente celebremos. Houve uma manhã de ressurreição. Vamos ler agora Mateus capítulo 27. Texto um pouquinho maior. Mateus 27, versos a partir do 45, e vamos até o 54. Vai contar mais ou menos o mesmo texto que nós lemos lá em Lucas, né? Mas agora visto aos olhos de Mateus, que diz assim, 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E lá em João vai dizer que Jesus disse, a gente não vai ler, mas ele diz lá, uma palavra, está consumado. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então, se a gente for ver os acontecimentos relatados aqui por Mateus, né, as trevas que a gente tinha visto lá em Lucas, aqui fala que houve um terremoto, não sei de qual intensidade, né, rochas se fenderam, sepulcros se abriram. Irmãos, que acontecimento foi esse? Que coisa é essa? A ponto daquele centurião romano, né, ele vendo essas coisas todas, não teve outra reação da parte dele, não só dele, mas daqueles que estavam sob a sua liderança, reconhecerem agora nas palavras de Mateus, né, verdadeiramente, esse que morreu era Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, ali, pendurado numa cruz, morto. Novamente, que acontecimento é esse, irmãos? Então, vamos pensar em algumas coisas, né, que a gente pode derivar disso tudo. Por que a
cruz é uma demonstração clara e pública de que o Deus único estava ali. Como que o Criador se fez criatura? Como que um Deus, Criador de todas as coisas, Criador de todo o universo, Criador dos homens, Criador dos animais, ele se faz criatura? Criador se torna criatura. Como que o autor da vida se deixou levar pela morte? Aquele que é a própria vida se deixa levar pela morte. Como que ele, sendo santo, vestiu-se do pecado de toda a humanidade. Como ele, sendo todo-poderoso, deixou-se ser açoitado, zombado, cuspido, despido por suas criaturas. Irmãos, isso é sinal de fraqueza? Será que isso é sinal de fraqueza? Somente um Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, sendo tudo isso que ele era, ele pôde se fazer o que ele se fez na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele escolheu, e a gente sabe porque ele nos amou. Porque ele é fiel aos seus propósitos. Porque nada pode derrotá-lo. Porque ele é o Senhor dos senhores. Ele se fez tudo isso. Então, a gente pode, por um lado, falar que ele se fez fraco. Mas esse se fazer fraco é somente os fortes que se podem se fazer de fracos. Somente o justo pode se vestir dos pecados de todos nós. E aí está, irmãos, a grandeza da cruz. Aí está a vitória da cruz. Aí está a demonstração de que este é o nosso Deus. Porque, pensem bem, quem poderia fazer aquilo que o nosso Deus fez por nós? Que grande autoridade, que grande general poderoso poderia fazer isso que ele fez? Ninguém, nenhum ser, nada nesse universo poderia fazer aquilo que o nosso Deus fez. E isso foi demonstrado e evidenciado pela cruz de Cristo. Por isso eu disse que ela é um marco para demonstrar clara e publicamente o seu poder e a sua vitória. E por isso, então, é que ele ressuscitou e ele trouxe consigo o seu despojo, que a gente vai estar falando um pouquinho ainda. O meu ponto, então, irmãos, é que, através dessa pequena visão a respeito da cruz, né, é que o espírito da cruz, ou seja, a nota dominante da cruz, não é um espírito de derrota. Não é um espírito de sofrimento, embora o sofrimento com certeza esteve presente em tudo isso. Mas mais do que isso, o espírito da cruz é um brado de vitória. E esse brado a gente pode falar, tetelestai. E aquilo que o nosso Senhor falou antes da sua morte, antes dele entregar o Espírito, ele falou, está consumado. A obra está feita. Aquilo que eu vim para fazer está feito. Nada mais resta para que a vontade de Deus seja cumprida em todo este universo. Tetelestai é um brado de vitória, é um brado de que todos os problemas foram sanados e agora o caminho está aberto. E é por isso que o véu foi rasgado, de cima a baixo. Tetelestai.
A vitória da cruz, então, não foi somente sobre Roma, em benefício somente da nação de Israel, mas foi universal e em benefício de todos os homens, em todas as épocas e sobre toda a criação. Uma abrangência universal, cósmica. A cruz de Cristo ela se tornou a realidade de todos os sacrifícios e festas realizadas na época do Antigo Testamento. Irmãos, imaginem que cada oferta pelo pecado, cada animal que foi sacrificado, que derramou o seu sangue ao longo da história de Israel, agora com o derramamento do sangue de Jesus, ele torna real e verdadeiro todos aqueles sacrifícios que foram feitos como um símbolo. Mas agora na pessoa de Jesus, cada uma dessas ofertas, sejam elas ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas, todas as ofertas que foram determinadas pelo Senhor lá em Levítico, elas têm a sua realidade, elas têm o seu cumprimento na cruz de Cristo. Com um só ato, ele faz com que todas essas coisas ganhem o status de verdadeiro, porque ele agora é a chancela disso tudo. É com base nessa cruz, naquilo que ele operou na cruz, tudo isso se torna real. O pecado e a morte foram derrotados. Ricardo compartilhou isso hoje de manhã, né? Eu até brinquei um pouquinho que falei, eu vou continuar a mensagem dele à noite. Pecado e a morte foram derrotados. O pecador arrependido foi redimido, foi justificado, foi restaurado à comunhão do Pai. O inimigo foi julgado. E o véu que separava já não separa mais. Irmãos, que poder! O que poderia ser maior do que tudo isso que a gente está falando aqui? Somente Jesus Cristo pôde realizar essa obra. E tem mais algumas coisas ainda, irmãos. O Cristo ressurreto, agora, como ele fez lá no início do livro de Atos, ele dispensa a sua vida santa, poderosa, eterna, perfeita, para uma nova humanidade. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo, o último Adão, Jesus Cristo, o segundo homem, ele encerra a descendência de Adão. E ele inicia uma nova humanidade, que agora, todo aquele que nele crê, não mais tem a sua ascendência em Adão. Não mais somos descendentes de Adão. Agora somos descendentes de Jesus Cristo. Se nós pegarmos o nosso passado e voltarmos, irmãos, nós não vamos terminar em Adão. Nós vamos terminar em Jesus Cristo. E por sermos descendentes de Jesus Cristo, a vida do Senhor Jesus foi disponibilizada, foi colocada dentro de nós, e nós agora somos nova criação. Irmãos, tudo isso é a cruz de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criação é.
Dessa forma, o Espírito Santo, né, como lá em Pentecoste, então ele vem habitar em nós. Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, vem e habita no interior de cada um daqueles que nele creem, capacitando a cada um de nós a desenvolvermos, vamos falar do Ricardo de novo, semelhança com Cristo. Temos o caráter do nosso Senhor Jesus. Como é que pecadores se tornam participantes da natureza divina, participantes da vida de Deus, santos e santificados pelo nome dele? O Ricardo Borges, agora o Borges não, o Ricardo de Oliveira falou no domingo passado, ele leu um texto de Atos, falando de Estevão. Se os irmãos se lembrarem, ele fez um comentário a respeito de Estevão, dizendo que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, né, ele vê Jesus de pé, né, e ele diz praticamente as mesmas palavras que Jesus Cristo disse na cruz, quando ele estava quando ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Semelhança com Cristo. Como que 12 apóstolos temerosos que fugiram após o Pentecoste se tornam como leões, que foram capazes de morrer pelo Senhor, como Estevão aqui. Morreu, dizendo, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Tendo a mesma natureza, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que poder é esse, irmãos, que transforma pecadores em mártires, que ao ser ferido numa face, oferece a outra, que se compadece dos pobres e dos oprimidos. Alguns deles se fizeram escravos para pregar o Evangelho, como nós temos na história da igreja, no meio dos irmãos moravianos. Tantos outros nomes que, se a gente for listar, a gente não vai parar. Talvez a mesma relação lá de Hebreus 11, né? Não com os mesmos nomes, né? John, Hus, Lutero, William Carey, John Wesley, Francisco de Assis, Watmani, todos esses sofreram pelo Senhor, porque foram transformados pelo poder da cruz nas suas vidas. Pessoas que experimentaram a morte para que outros pudessem experimentar a vida. E no dizer de Hebreus, então, homens dos quais o mundo não era digno. Então, irmãos, é dessa raça de homens que todos nós pertencemos. Nós estamos todos apoiados nos ombros destes irmãos. É lógico, com o nosso Senhor Jesus como o nosso grande general. Mas cada um deles, como homens, se tornaram uma expressão de Jesus Cristo aqui nessa terra. É destes que nós somos descendentes. Eles são os nossos irmãos. Pessoas comuns como nós, pecadores como nós, mas que em suas vidas souberam, a partir da cruz de Cristo, carregar as suas próprias cruzes e seguir as pegadas do nosso grande general, o qual nos conduz ainda hoje
e nos conduzirá até aquele dia em que nós o veremos face a face. Então, temos crido nisso, que a cruz de Cristo, ela nos deu todo esse status, e que é possível, sim, para cada um de nós sermos aquilo pelo qual cada um de nós foi gerado e foi regenerado. Que a gente possa experimentar cada vez mais disso nos nossos dias, nessa semana que se inicia, né? Para que sejamos como o nosso Senhor e que hoje mesmo, né, nós possamos celebrar junto com os nossos irmãos esse pão e esse cálice, tendo em vista que a cruz do nosso Senhor é uma cruz de vitória e que nós podemos celebrar, nos alegrar, porque estávamos mortos e hoje vivemos. Então, mesma palavra do Senhor, tetelestai, está consumado, para que nós então possamos celebrar diante do Senhor. Amém.